Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou dar uma dica para você que é tarólogo, taróloga, que está com algumas dificuldades ali de repente em interpretar algumas cartas, principalmente os arcanos menores. Principalmente para você que usa esse tarô aqui, ó, Rider-Waite, né? Porque ele tem um benefício muito legal, que são as imagens, né, nos arcanos menores. Porém, às vezes esse tiro sai pela culatra e você se deixa levar demais pela imagem e esquece do simbolismo mesmo da carta. Então, vai ter um bate-papo bem legal, bem profundo aqui nessa aula. Cola comigo até o finalzinho desse vídeo. Não esquece daquele like já, se você já gosta desse tipo de conteúdo. E se não tá me seguindo no Instagram ainda, dá uma olhadinha lá que vale a pena me seguir por lá também. Bom, eu vou começar essa aula, gente, mostrando uma coisa que a princípio não tem nada a ver, mas no final vocês vão entender tudo certinho, porque eu tô explicando dessa forma. Aqui eu tenho uma tabela dos 12 signos do zodíaco, tá? E essa tabela, ela tá mostrando uma divisão dos signos por elemento, né? Fogo, terra, ar e água, e também por qualidades, né? Cardinais, fixos e mutáveis. Até aí tudo bem, é interessante estudar astrologia por isso, né? Acho bem legal. E a gente tem umas palavras que ajudam na compreensão. Elas realmente ajudam. O fogo, o signo de fogo, signos de fogo são intuitivos, signos de terra são práticos, signos de ar são racionais e signos de água são emotivos. Tem tudo a ver, tá tudo certo. Não tem nenhuma palavra fora do lugar aqui. Os cardinais são iniciadores, né? Pioneiros. Os fixos são construtores e os mutáveis são adaptadores. Perfeito, são palavras ótimas para descrever tudo isso. Então, por exemplo, nós temos aqui Ares. Ares é o fogo cardinal, certo? É só você olhar aqui a tabela. Então, ele é conhecido como pioneiro. Por quê? Porque ele é intuitivo e também ele é iniciador. Ele, cara, os arianos são os caras que descobrem, que inventam coisas, que inventam moda, que inventam novos produtos, né? São pioneiros nas coisas. Faz todo sentido. Vamos ver um aleatório aqui, ó. Aquário, fixo e ar. O fixo, ele é construtor, só que o ar, ele é racional. O que que ele é? Um cientista. Faz todo sentido, né? Ele usa muita razão, tal, e usa isso para construir, no caso, construção de conhecimento, de estudos e tudo mais. Ele é um cientista. Agora, o Gêmeos, por exemplo, ele também é racional, só que ele é adaptador, porque ele é mutável. Então, colocou como comunicador, que faz todo sentido. Beleza, até que tudo certo, beleza. Qual é o problema disso tudo? E é o problema que a gente também tem no tarô, que a gente se deixa levar tanto por essas palavras-chave, ou talvez pela imagem, no caso aqui de um Rider-Waite, por exemplo, que a gente se esquece um pouquinho do porquê das coisas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Escorpião. Aquele que colocou a palavra amante, né? Porque é da água, ou seja, tem muita relação com o lado emocional, mas ele constrói. Ok, pode ser também. Mas escorpião não é conhecido como um signo vingativo, rancoroso? Por quê? Porque ele é um signo muito emocional por conta do elemento água. Só que esse campo emocional do escorpiano, ele não flui como o câncer, que é cardinal, e nem como o peixes, que é mutável. Ele é fixo, esse campo. E o que acontece com toda essa água que está parada? Água parada, ó, é signo de água. E no fixo, não devia ser signo de escorpião, devia ser signo de dengue isso daqui, né? A água parada. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o emocional dele, apesar de ser muito intenso, muito profundo, ele é muito travado, tem muita dificuldade de se mexer, se movimentar. Então, quando você machuca um escorpião emocionalmente falando, ele vai, geralmente, agir com rancor. Isso nem sempre vai fazer dele uma pessoa vingativa. Rancorosa, talvez, mas vingativa nem sempre. Mas já cria esse estereótipo. O escorpião é vingativo. Alguns são, de fato, por conta disso. Mas você entende como reduzir o escorpião a um ser rancoroso e vingativo está muito distante de falar que é um signo do elemento água e um signo fixo? Então, isso é o que a gente chama de redução de significado. A gente quem? Eu inventei esse termo aí, não sei se deve falar por aí. Mas é a redução de significado. Você reduz aquela coisa toda complexa a algo mais simples, mas você tem que entender que é o seguinte, esse algo simples é só uma ramificação de um grande galho de uma grande árvore que tem grandes raízes. Então não adianta você falar simplesmente que o Gêmeos é comunicador, porque ele é racional. Por exemplo, o Gêmeos, ele tem o estereótipo do quê? De ter duas caras. Ser um signo que é falso. Por quê?
Porque ele é ar, ar é comunicação, é ideia, é pensamento. Porém, ele é mutável, ele muda muito de pensamento, o geminiano, né? Então, não é que ele está sendo falso, muitas vezes. Ele está simplesmente se transformando, está mudando as ideias dele. É aquele cara que uma época ele foi rock and roll e depois ele foi da igreja e depois foi, sabe, foi de tudo na vida, porque ele vai mudando, ele é mutável, ele se adapta e ele é racional, ele é pensamento. Os pensamentos vão mudando. Então não dá pra gente reduzir os gêmeos como um cara que, por exemplo, não tem opinião formada. Um cara que é Maria vai com as outras ou algo assim. Pode ser uma ramificação possível? Pode ser. Mas nem tudo geminiano é assim. Eu sou geminiano, sou teimoso que só, entendeu? Então, isso ajuda a gente a estudar? Ajuda. Mas o problema é que o ser humano é um bichinho tão complicado que ele vê isso daqui e ajuda tanto que ele acaba se apegando tanto a isso, esquece de todo o resto. Ele reduz o significado, né, das coisas para uma ou duas palavras. Vamos trazer isso pro tarô? Senão o vídeo vai ficar grande demais. Falo muito, né? Já viu que eu sou geminiano mesmo. Eu recebi um comentário num vídeo que eu falei sobre sete de espadas. E esse comentário era: mas essa não é a carta da falsidade? E eu falei, cara, eu respondi, falei, não, é a carta da falsidade, mas não é só isso. Se você achar que essa carta é só sobre falsidade, você tá muito distante da raiz da carta. Você tá lá só na pontinha do galho. Por que essa carta da falsidade? Vamos entender? Porque essa carta é uma carta do número 7, que é um número da razão, um número de pesquisa, um número de busca de conhecimento, um número de crescimento, né? Porém, tá no naipe de espadas, que é o naipe da razão. E também o naipe do ego, tá? Muitas poucas pessoas falam um pouco sobre isso, né? Mas o naipe de espadas tem muito a ver com o ego. A jornada do naipe de espadas é uma jornada muito egóica. Então, aqui nós temos alguém, e o 7 também é um número racional, assim como espadas. Então é a razão da razão, é o ar do ar. O que isso quer dizer? Que essa pessoa que está vibrando o 7 de espadas, ela usa muito a cabeça e pouco o coração. Por vezes, isso pode fazer com que ela se torne aquela pessoa com pensamento puramente estrategista, muito sagaz, meio raposinha, e aí começa a vir um perigo do sete de espadas. Se ele não leva em questão as questões do coração, as questões emocionais, ele não vai ter dó, não vai ter misericórdia, não vai pensar no outro, entendeu? Ele vai agir como uma máquina. Uma máquina que fala, ó, você precisa daquilo. Beleza, ele passa por cima de todo mundo, não importa com nada, ele consegue aquilo, né? Então, essa carta diz que os fins justificam os meios. Não importa o meio, a forma como vai acontecer. Se ele quer algo, ele vai agir para conseguir esse algo de maneira racional, estratégica e inteligente. Isso que é o sete de espadas. E cadê a falsidade? A falsidade é uma consequência possível disso. A mentira, a desonestidade, a manipulação que pode envolver o sete de espadas. Então, você percebe como existe todo um contexto atrás que vai levar você para entender por que essa carta é a carta da trapaça. Mas é uma das consequências. Por exemplo, aqui nós temos um cara que está andando na ponta dos pés. Por quê? Porque ninguém pode saber que ele está roubando essas espadas. Ele está fazendo isso na surdina. Então isso nos dá outra ramificação, que essa é a carta do silêncio, é a carta do sigilo, é a carta do segredo, é a carta do que está oculto. Uma outra ramificação possível da mesma ideia que vem na carta. Aqui, o que a Pamela desenhou aqui? Ela desenhou um cara roubando 5 espadas de 7 que haviam num acampamento. Tem um acampamento aqui no fundo, né? E é isso, ele tá roubando, ele tá levando as espadas, as lâminas nas mãos, então ele vai acabar se machucando. Ele tá na ponta dos pés. Essa posição dele, para quem conhece um pouquinho de Kung Fu, é a posição do gato no Kung Fu, que é a posição mais silenciosa para se caminhar na ponta dos pés mesmo, né? E ele tá olhando pra trás, assim, porque, tipo, será que alguém tá me vendo e tal? Então, essas lâminas nas mãos mostram que ele pode se machucar, tem um monte de questões. Mas e o motivo disso? O motivo disso? Será que ele tá roubando essas espadas porque ele é um cara ruim? Ou será que ele tá roubando essas espadas porque ele sabe que essa tribo aí, essa aldeia, no dia seguinte vai atacar a vila deles e pode matar as crianças dele e a mulher dele e tudo mais, e ele tá fazendo isso para manter a paz no lugar, para que eles possam talvez ter espadas para se defender ou para evitar o ataque, enfim. Então, qual é o fim? Esse é o meio. Existe uma finalidade que, segundo, né, a ideia do sete de espadas, esse meio é justificado pela finalidade. Mas qual é a finalidade? Nós não sabemos. Então você percebe que, como em alguns poucos minutos nós já destrinchamos muito mais o sete de espadas do que reduzir ele a uma série de significados
que às vezes nem coincidem um com o outro, assim, sabe? Então, a ideia para você estudar tarô mais profundamente e ter acesso a um conhecimento mais profundo e entender as cartas de verdade, não só decorar as cartas, mas compreender as cartas, é isso. É você entender por que, que ela funciona desse jeito e como ela chega a esse estereótipo dela, né? Então, o desenho, às vezes, acaba atrapalhando a gente. Por exemplo, no Marsella ou em outros tarôs mais antigos, clássicos, né? No 4 de copas, nós temos 4 copas. Simples assim, como se fosse um baralho comum, profano de jogar truco, né? O Waite, ele teve essa ideia de trazer os desenhos para os arcanos menores para mostrar um simbolismo melhor e tudo mais. Então, o 4 de copas, por exemplo, ele é uma carta que mostra um tédio, um aborrecimento perante alguma coisa que está acontecendo. Por quê? Porque aquilo é mais do mesmo. Ele já tem 3 taças, então ele não dá bola para a quarta taça, né? É uma carta de recusa, muitas vezes. Ele recusa a quarta taça. E ok, isso está tudo muito claro aqui nessa leitura. Mas isso também não é o cerne do 4 de copas. Isso é uma possível interpretação do 4 de copas. Mas se a gente for olhar para o outro lado, é uma carta que fala sobre estabilidade emocional. E estabilidade emocional não é tedioso, não. Estabilidade emocional é a maior alegria que tem, é paz, paz no coração. Porque o número 4 é o número da estabilidade. E o naipe de copas é o naipe da água, das emoções. Então é só a gente entender isso, essa parada, entendeu? Por isso que nos meus cursos, o curso de arcanos menores, por exemplo, eu tenho uma aula sobre os 4 elementos, tenho uma aula sobre numerologia, eu tenho aulas que explicam como que a base do que está na tarde dos arcanos menores funciona, para que você possa entender eles na essência mesmo, né? Para depois ter acesso à lista de palavras-chave, entender como elas se encaixam, certo? Então, o Wade, quando desenhou isso aqui, ele salvou o mundo, porque todo mundo olha e fala: ah, já entendi agora, não vejo mais 4 tacinhas. Eu vejo uma pessoa aborrecida, chateada, e faz todo sentido de fato. Só que toma cuidado para não reduzir a mensagem dessa carta somente a isso. Às vezes ela quer te falar sobre outras visões que ela tem, outras possíveis interpretações, outras ramificações dessa grande árvore. E você pode acabar se reduzindo o significado, né? Se deixando levar pelo contexto aqui da imagem, tá? Muito interessante, né? E isso vale para todas as cartas, tá? Até peguei outros exemplos aqui. O 7 de ouros também é uma carta que o pessoal sempre olha por um lado negativo no Weight por conta do desenho, né? Que o cara tá meio cabisbaixo, mas tem os resultados positivos também. O 3 de espadas, né? Que é uma carta que a gente vê um coração sangrando e já acha que é só isso, mas, pô, espadas é a razão, não é a emoção. Vamos repensar por quê? Por que temos um coração numa carta do lado racional? Será que na sua cabeça que está gerando a dor no seu emocional? Será que o seu pensamento não está pesando tanto e densificando e caindo para o seu coração? 5 de paus também. Enfim, gente, peguei um monte de exemplo, mas o vídeo está ficando longo demais e eu vou parar por aqui. Quer saber mais? Acesse o curso de arcanos menores, cara. Tenho certeza que você vai adorar o conteúdo desse curso. É um curso de 80 aulas, um curso gigante, tá muito barato. Pela entrega, pelo preço, tá muito barato, tá? E você vai lá, vai ter acesso a um estudo mais profundo sobre cada um desses arcanos separadamente e também dessa visão geral que eu te falei sobre os números, os naipes, como a corte funciona, o que são os elementos da corte e tudo mais. Beleza? Bom, então é isso. Quero a sua opinião aqui embaixo agora, hein? Não sai desse vídeo sem comentar, nem que seja só um concordo, tá? Mas eu quero muito ouvir a sua opinião sobre isso. Vamos usar de maneira saudável e inteligente aqui nossa área de comentários. É isso, não esquece do like no vídeo, de se inscrever no canal também para não perder conteúdo de qualidade gratuito aqui no YouTube. E se quiser chegar aqui no curso de arcanos menores, só dá um pulinho lá que a gente vai se ver na nossa área de membros, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.